Fala galera, Argon aqui trazendo para vocês o vídeo de dicas da segunda rodada do Cartola. Galera, conseguimos aí valorizar 9 cartoletas aí na primeira rodada. Teve alguns jogadores aí que zicaram aí, o Caleri aí decepcionando muita gente. Sorte aí que o reserva de luxo aí salvou muitos times, inclusive o nosso time aí, que tinha o Caleri ali. E graças a Deus aí o nosso reserva de luxo aí entrou no lugar do Caleri, ele salvou de uma baita negativada. Caleri perdendo o pênalti logo no começo do jogo. Bah, foi ruim, hein? Foi ruim pra... ainda bem aí que tivemos essa solução aí dessa nova temporada aí do Cartola, né? Que é o reserva de luxo. E agora aí, sem mais delongas aí, vamos começar a escalar aí o nosso time aí pra rodada 2 e dar dicas aí, né? Nessa rodada, visando aí pontuações e valorização aí no nosso time aí, que ainda nós estamos aí na trajetória aí de ganhar cartoletas, ficar um pouco rico aí para poder escalar os jogadores caros nas próximas rodadas, né? Então, sem mais delongas aqui, dicas de goleiro aí pra rodada, galera. Vou falar para vocês aí. Não tem muitos nomes assim interessantes, mas aí tentando unir aí o útil ao agradável, né? Fora isso aí, alguns nomes aí com potencial aí de SGI, o John do Botafogo, porém ele vai precisar de bastante ponto aí para valorizar, né? Então, pensando no SG, o John é uma boa aí para segurar o SGI dos 5 pontinhos, né? Mas confesso que ainda não tá no meu radar para essa rodada. Os nomes assim, que eu mais gosto aí de goleiro para rodada, galera. Vamos lá, é o Everton do Palmeiras, né, que é um dos goleiros que eu mais gosto para rodada. Inclusive ele vai ser o meu goleiro para essa rodada. Tem o Rossi do Flamengo, que é um bom nome, tá baratinho até. Tem um confronto favorável, então acho que pode ser válido aí escalar ele. Eu só não lembro direito quanto que ele precisa para valorizar, mas tem outros nomes interessantes aqui para rodada também que eu gosto. Vamos lá aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais dois nomes que eu gosto aqui pra rodada aqui, né? Para o Matheus Donelli aí do Corinthians, aí tá bem baratinho, ótimo para valorizar. E tem o Antony do Internacional. Como eu falei para vocês aí, eu vou ir com o Everton, tá um pouco mais caro, ele tá fácil de valorizar, né? Só vou fazer aqui a estratégia aqui do antinegativo. Eu vou ligar o filtro de nulo e vou ligar o filtro de dúvida já também, galera, porque nós vamos precisar aí no decorrer aí também das escalações que muitos jogadores... Só uma coisa. Pro goleiro eu vou ter que ligar o filtro de contundido, por causa que o Everton tá um pouco caro. Então eu vou colocar o Rocher, que tá lesionado. O Rocher vai ser o goleiro, e o goleiro aqui no banco de reserva vai ser o Everton do Palmeiras, o meu goleiro para essa rodada. Agora sim, fechamos os goleiros, vamos avançando aqui para os nossos zagueiros, galera. Agora sim, só vou desligar aqui o filtro de contundido e vamos aqui para zagueiros para a rodada, galera. Não tem grandes opções aí, mas vamos lá para os melhores nomes sim, que eu vejo favorável aí para segurar o SG e ainda fazer uma boa pontuação para nós. O primeiro é o Léo, não é o Léo Pereira, mas é um bom nome aí para a rodada. Inclusive ele fez gol, né, na rodada passada, então é um bom nome ofensivo para a rodada. Bastos está como dúvida, do Botafogo tá caro também. Tem o Alexander Barbosa aí que tem um potencial aí, né, de segurar o SG nessa rodada, porém ele tem que tá muito... Ele vai precisar de bastante pontuação aí para valorizar. Tem o Murilo ali do Palmeiras também, é um bom nome para SG, né, mas também precisa de um pouco de ponto aí, né, para valorizar. Então, Vitão aí, galera, eu tomaria cuidado aí. Não sei se ele realmente vai pro jogo, ele sofreu uma lesão muscular, né? Mas quem sabe aí consegue se recuperar aí e há tempo aí de jogar no domingo. Nomes aí, tem bem poucos nomes de zagueiro aí que ainda não apareceu aqui, os que eu gosto. Vamos ver aqui, Bruno Fux está como provável. Abner do Juventude pensando em valorização, que ele precisa de bem pouco, mas é um confronto bem desfavorável, né? Botafogo muito favorito aí para esse jogo contra a Juventude, então um pouco arriscado. Cadê os nomes, galera? Cadê os nomes dos... Aqui, ó. Eu gosto aqui do Tite, do Fortaleza. Ele tá valorizado, vai ter um confronto aí favorável, aí, mesmo sendo fora de casa aí contra o Mirassol. Corre o risco de perder o SG, né? Porque o Mirassol tá fazendo bastante gols, mas eu vou fazer uma apostinha aí. O Tite precisa de pouquinho para valorizar. Então, olhando aqui na minha colinha aqui, o Tite precisa de um pontinho só para valorizar, galera. Se ele fizer um desarme só, ele já vai estar começando a valorizar. Então o Tite vai ser o meu primeiro zagueiro aí para essa rodada. Cadê aqui outros nomes aqui interessantes aí para rodada?
para zagueiro. Cadê? O Félix Torres, gosto bastante também, né? Vai ser a primeira rodada dele ali, né? Tá custando 5 cartoletinhas, aí vai precisar de 3,5 aí para começar a valorizar. É um bom nome aí, vejo o Corinthians favorito aí contra o Vasco aí para segurar esse SG. Ótimo nome aí para rodada também. E temos aqui também, cadê? Tem o Mikael do Palmeiras também, é uma boa, pensando no SG, né, para essa rodada. E cadê, rapaz? Cadê o outro zagueiro que vai entrar no meu time? O Léo Ortiz aí do Flamengo vai ser o meu segundo zagueiro aí para essa rodada. Eu acho que o Flamengo tem um confronto bem favorável e ele vai ser o meu segundo zagueiro aí para essa rodada. Juninho aí também tá em dúvida aí, acabou a princípio também sofrendo uma lesão muscular no jogo do meio de semana, então cuidado aí com o Juninho aí, né, do Internacional para quem está pensando em escalar. Vamos avançando então aqui para as laterais, galera. Dicas de lateral para rodada. E o meu primeiro lateral vai ser o Bernabei. Ele desarma muito, tem o confronto favorável jogando em casa, potencial do SG, grande potencial de desarme e precisa aí de pouco mais de 6 cartoletas aí, né, para começar a valorizar. E isso aí acho que dá para ele conseguir tirar aí o nosso mito aí da lateral. Então, Bernabei tá escalado aí no nosso time aí para essa rodada 2. Outros nomes aí que eu acho que são válidos aí, o Alexandro do Flamengo, Piquerez aí também é um nome interessante aí, né? Tem potencial do SG e ele é um possível cobrador de pênaltis, né? Então é bom, dá pra galera ficar de olho aí no Piquerez aí do Palmeiras para essa rodada. Temos aqui também o Wesley do Flamengo, bom nome para rodar aí, para rodada. Fez uma boa pontuação, né? Sem o SG na rodada passada, 5,10 sem o SG. Vai jogar fora de casa, tem potencial do SG, desarma muito e precisa de pouco mais de 6 pontos aí, né, também para começar a valorizar. Então o Wesley do Flamengo também ótimo nome aí para rodada, galera. Tinga do Fortaleza, se realmente jogar, é uma boa para rodada, precisa de bem pouco para valorizar. Confronto favorável aí, né, contra o Mirassol, então se for pro jogo é muito bom o nome. Tem o Vitinho do Botafogo, vai estar no meu time, vai ser o meu segundo lateral, precisa de 2,5 só para valorizar, tem potencial do SG aí, né? Então, Vitinho aí vai fechar a nossa lateral aí para essa rodada, galera. Outros nomes aqui para rodada, na lateral, vamos lá, não tem grandes opções aí, né? Quem quiser ir com o Matheus Bidu do Corinthians aí, tá baratinho ali, 7 cartoletas, vai precisar de pouco mais aí, sei lá, uns 4,5 pontos aí para começar a valorizar. Escobar dos Santos, bom nome para valorização aí, né, galera? Potencial aí de jogo de um possível SG aí nessa rodada aí contra o Bahia e precisa de bem pouquinho aí para valorizar o Escobar. Para quem viu o meu vídeo de valorização ontem, ele é uma das indicações aí para valorização, né? Precisa de 0,6 só para valorizar, então um bom nome aí para essa rodada também. E tem o Capixaba aí, que vai ter um confronto difícil aí fora de casa. O Bragantino não tá muito bem, né? Mas, pra vocês verem, né? O Capixaba aí, mesmo perdendo o SG na rodada passada, conseguiu fazer 7,40. Então ele é muito bom nos desarmes. Tá bom para valorizar, precisa de 1,8 ali para valorizar. Então, ótimo nome aí pra rodada, mesmo que perca o SG. Tem grande potencial aí nessa rodada, viu, galera? Fechamos os laterais, eu até já vou escalar aqui. O Capixaba vai ser o meu reserva aí para essa rodada, viu, galera? Vai ser um bom nome aí, inclusive para ser titular, né? Pensando ali nos desarmes. Já vou escalar aqui um zagueiro reserva, não tem muitas alternativas aqui, né? O Juninho tá em dúvida, acho que nem vai jogar. Eu vou ir com o Freitas aqui do Fluminense. Agora sim, vamos avançando aqui para os meias. Galera, meias tá bem difícil. Bem poucos nomes interessantes aí para valorizar e que tem algum potencial de pontuação. A maioria dos nomes, sim, bom mesmo, tá precisando de muito ponto para valorizar. Eu acho um pouco arriscado ir para esta segunda rodada, mas quem tiver confiante, escala, né? Tipo, o Veiga tá como dúvida, não tá fazendo um bom desempenho, perdeu o pênalti já, né? Tá muito caro e precisa de muito ponto para valorizar. A Arrascaeta também vai precisar de muito ponto para valorizar. Arias é um ótimo nome para rodada, só que também precisa de muito ponto, então a tendência é perder cartoletas com ele. Então, quem tá muito confiante ali, escala o Arias. Eu confesso que eu não tô tão confiante assim, né? Nessa grande pontuação aí.
para ele valorizar, ele vai precisar de praticamente fazer uns 2 gols aí, né, para começar a valorizar. Scarpa, bom nome também, mas acho que o São Paulo não tá tão bem, tá meio em crise. O Atlético Mineiro tá muito bem jogando em casa também. Porém, aí o Scarpa também precisa de muito ponto aí para valorizar. Então, por isso que eu vou passar. No meio de campo, eu vou focar um pouco mais na valorização, porque os melhores meias estão muito fácil aí para desvalorizar, tá, galera? E eu preciso equilibrar um pouco aí o time. Ainda estamos no tempo aí de segurar a valorização, mas Barreal aí virou dúvida também, é um bom nome aí para valorizar. Gregory do Botafogo, nome que pode ser interessante aí, né, na rodada, pelo confronto favorável contra o Juventude. Mas os meus meias, galera, os meus meias aí, que eu vou escalar, eles estão um pouco até baratinho até, né? Só tenho que achar eles aqui, que não tá aparecendo eles aqui. Aqui, ó, o meu primeiro meia vai ser o Emanuel Martinez. Tem potencial de pontuação, tá bom para valorizar e tá baratinho. Então, o Emanuel Martinez aí do Fortaleza aí é a minha primeira alternativa aí para meio de campo aí para essa rodada, ele tá escalado no meu time. Outros meias aí que eu gosto aí para rodada, não tem muitos nomes, né? Vamos lá aqui, cadê os mais baratinho? Cadê aqui os meus meias? Patrick de Paula do Botafogo vai ser meu segundo meia. Confronto favorável, potencial aí ofensivo aí pro Patrick de Paula de repente aí fazer um golzinho aí na rodada. Precisa de pouco para valorizar também, então tá escalado aí o Patrick de Paula aí do Botafogo aí no meu meio de campo. E para fechar o meu trio de meio campo, eu vou escalar aqui o Gabriel Bontempo aí do Santos, baratinho, rodada passada aí também 7.10 aí estourou. Então, precisa de bem pouco para valorizar. Tem confronto favorável contra o Bahia. E vamos lá. São os meias que eu gosto aí para rodada, viu, galera? Meu meia reserva, galera, não sobrou muitas opções aqui, não tem grandes nomes aqui para meia. Eu vou ir com o Danielzinho aqui do Mirassol mesmo aí, mais por questão aí, porque ele precisa de pouco aí para valorizar, né? E agora sim, fechamos aqui o nosso meio de campo. Vamos avançando aqui para o nosso ataque, galera. No ataque, dá para nós pensar um pouco mais em pontuação, né? Nós equilibramos ali a valorização ali na parte de baixo. Agora dá para pensar um pouco em pontuação, né? E o nosso primeiro atacante aqui vai ser o Yuri Alberto aí do Corinthians, né? Grande potencial aí, né, de pontuação. Ele precisa de bastante ponto aí para valorizar, né? Acho que precisa de 11 pontos aí mais ou menos, 10, 11 pontos para começar a valorizar. Ele tem potencial de fazer gol, ele é muito ofensivo, ele sofre bastante falta. Então, vejo ele com potencial aí, né, para fazer uma boa pontuação nesse jogo aí contra o Vasco nessa rodada. Então, ele é o meu primeiro jogador aí no ataque. Outro jogador aí que eu gosto aí, que tem grande potencial aí, né, é o Igor Jesus do Botafogo, também precisa de bastante ponto para valorizar, mas tem confronto favorável contra a Juventude, né? Então, o Botafogo jogou bem na primeira rodada contra o Palmeiras e acho o Botafogo muito favorito aí nesse jogo contra a Juventude. E o Igor Jesus, a gente sabe, né, que no ano passado ele fazia gol pra caramba e também vamos torcer para que ele faça bastante gol aí nessa rodada e imite para nós aí nesse confronto favorável contra a Juventude. Outros nomes aqui no ataque, aqui interessante aqui, vamos ver. Cadê aqui? Quem quiser ir com o Gabriel Talhari, mas só pensando em valorização, né, galera? É muito difícil, ele pontuou bem demais na primeira rodada, porém o confronto não é muito favorável, mas quem quiser ir, o Gabriel Talhari ali, pensando em valorização, é um nome bem fora da curva, até não muito recomendado, né? Mas vamos lá. Outros nomes aqui para o ataque mais barato, que tem potencial de valorizar e ainda potencial de pontuar, que vai ser o meu terceiro atacante, vai ser o Bruno Henrique, que ele também tem o pênalti a favor dele, né? O Bruno Henrique do Flamengo. Ele desvalorizou pouquinho, né? Só 6 centavos de cartoleta. Fez 4 pontos na primeira rodada. Ele é o cobrador de pênalti, né? Então, grande potencial aí para mim estar nessa rodada aí. Vejo o Flamengo muito favorito jogando fora de casa aí contra o Vitória. Vamos ver se tem algum outro nome interessante aqui para baixo aqui. Tem também que sim, galera. Tem um que eu gosto muito, só que ele entrou como dúvida
que é o Guilherme dos Santos. Baita nome pra rodada, ele fez 7 pontos na rodada passada. 7 pontos, sem gol e sem assistência. Então, o cara é um monstro e joga muito. Então, Guilherme dos Santos é um ótimo nome aí pra rodada, mesmo estando em dúvida aí. Vamos ficar esperto aí se ele realmente vai pro jogo, mas se ele for pro jogo, ele é uma ótima pra rodada. Certo, galera? Sim, nomes no ataque, assim, esses aqui são os principais, sim, os que eu mais gosto, né? E eu vou colocar ele ali como meu reserva de luxo, galera. Cadê aqui? O Guilherme vai ser o meu reserva de luxo, baita nome. Os atacantes do Flamengo eu também acho que são uma boa aí. Pode sair, quem sabe sair bastante gols aí nesse jogo aí do Flamengo e Vitória. E agora vamos para os técnicos, galera. Técnicos... o Abel Ferreira, ele tá caro, ele precisa... Tem um potencial aí, né, pra vencer o jogo, né, jogando fora de casa contra o Sport, mas não tá desempenhando aí um futebol muito bom aí no momento, mas é um bom nome aí pra rodada, só que ele precisa de muito pra valorizar, né, precisa fazer aí cerca de 7.3, né, precisa de bastante pontos aí, né, mas é possível. Felipe Luiz aí também é um bom nome de técnico para rodada, precisa de 7 pontos aí para começar a valorizar. Quem mais que nós temos aqui de interessante aqui? O Ramon Dias aí do Corinthians aí, acho que é um bom nome de técnico aí para rodada. O Ramon Dias, galera, ele precisa de... não tô com a colinha dele aqui, mas se eu não me engano ele precisa de 5 ponto alguma coisa, 5.8 mais ou menos aí para começar a valorizar. Então é um nome interessante para rodada, né? Tem um confronto favorável, então acho que é possível ele fazer essa pontuação aí, né, com o time jogando bem contra o Vasco. Cadê aqui? Renato Paiva, para mim, acho que é o melhor técnico para rodada, o que tem o maior potencial aí jogando em casa, né? Venceu o Juventude, e eu vou escalar o Renato Paiva aí, vai ser o meu técnico para essa rodada, galera. E um outro nome aí pra quem não tiver com muita cartoleta aí, se abraça no Fábio Matias aí, que ele precisa de 0.2 só para começar a valorizar, né? Mesmo que não vença a partida aí, com certeza o Juventude vai conseguir fazer 0.2 aí pro técnico Fábio Matias começar a valorizar mais, certo? De técnicos são esses aí os nomes que eu gosto. O meu reserva de luxo vai ser o Guilherme por enquanto, galera, até ter mais informações para saber se ele realmente vai pro jogo. O meu capitão aí pra rodada vai ser o Yuri Alberto, mas também vale muito o Igor Jesus, hein? Igor Jesus do Botafogo aí, talvez aí eu esteja bem na dúvida entre esses dois aí, que o Botafogo vai jogar em casa, né? Tem um confronto mais favorável do que o Corinthians a princípio, mas vale muito também o Igor Jesus de capitão aí, galera, certo? Esse aqui ficou o time do canal, né? Estamos escalados aí com a estratégia do antinegativo ali, o Rocher no gol, mas o goleiro de verdade é o Everton. A nossa dupla de zaga é o Tite e o Léo Ortiz. Nas laterais estamos com o Bernabé e Vitinho. No meio de campo, Emanuel Martinez, Patrick de Paula e Gabriel Bontempo. No ataque, aí nós estamos com Bruno Henrique, Igor Jesus e Yuri Alberto de capitão. No banco de reservas estamos com o Everton, Juninho Capixaba. Freitas virou dúvida agora. Meu Deus. Deixa eu mudar o Freitas aqui. Então, já, dúvida por dúvida, né? E agora? Tem Juninho, Freitas, Vilauba, Lucas Halter, William Machado do Ceará. Ceará jogando em casa contra o Grêmio. Será, galera? Tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos de William Machado aqui pelo confronto em casa. Mudança de última hora aqui, né, no banco de reservas. Aí também o Danielzinho ali do Mirassol e o Guilherme aí como reserva de luxo. E o nosso técnico aí vai ser o Renato Paiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like também e me seguir nas redes sociais. O link vai estar na descrição. Só clicar no link e ir lá me seguir lá no Instagram e nas outras redes sociais que também tiverem lá. Certo, galera? Então é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!